E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez tendo o prazer de apresentar um Papo Marketplace nessa edição, que é a edição Black Friday. E como vocês já vêm acompanhando, nós dividimos todo o nosso conteúdo Black Friday em três trilhas. Uma trilha voltada para os preparativos da Black Friday, gente. Olha como que isso me pega. Gustavo, você não ri não, porque é muito L e muito R numa palavra que nem brasileira ela é. Então, ó, pré-Black Friday, uma trilha dedicada só ao que mais importante para todo mundo ficar de olho durante a Black Friday, lá ia eu de novo, e agora com conteúdo voltado para a pós-Black Friday. E para a gente falar de uma temática super importante, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Gustavo Esteves, do Métricas Boss. Eu que estou devolvendo o favor, eu tive a oportunidade de participar com o Gustavo de um podcast maravilhoso que ele pode falar um pouco mais daqui a pouco, para que todo mundo que tem interesse possa ir escutar. E hoje, como prometido, e eu estou cumprindo, eu recebo ele aqui na Via para um papo sobre métricas da Black Friday e tudo que é importante a gente saber, acompanhar e o que são essas métricas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão nessa dúvida. Gustavo, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite e se apresenta um pouco aí para todo mundo. Pô, a honra é minha, Pedrão, estar aqui com a Via. Eu que agradeço imensamente aqui, estar podendo falar com vocês e com todos os séries que estão aqui assistindo a gente, ouvindo a gente. Obrigado demais aí pelo convite. Cara, eu sou apenas um rapaz latino-americano, tô brincando. Eu sou hoje fundador aqui da Métricas Boss, um portal, né, sobre analytics, sobre métricas, e além de ter, né, esse portal acabou se tornando uma consultoria que já existe há 7 anos e também se tornou um streaming de vídeos de analytics, né, chamado Métricas Boss Prime. Mas a gente sempre produziu muito conteúdo aqui do nosso lado, né? Você mesmo já disse, o Pedro participou de um bate-papo comigo, né, que é o nosso podcast chamado Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu já brinquei aqui com o Pedro que a gente é quase primo aqui, né, que aqui é o Papo Marketplace, lá é o Bate-Papo sobre E-Commerce. E o Bate-Papo sobre E-Commerce é um podcast semanal. Toda semana a gente tem um novo convidado para falar de habilidades que o profissional de e-commerce tem que ter, ou trazendo algum e-commerce para conversar com a gente, como é que foi o início, como é que é o acompanhamento diário. E além disso, eu tenho outros dois, eu sou host de outros 2 podcasts. Um é focado em analytics, chamado Analytics Talks, da Métricas Boss, e tem um terceiro, que é o Insider, que eu estou na banca fixa lá de habilidades digitais. E estamos aqui para poder conversar com a galera, falar um pouquinho sobre esse pós-Black Friday, que muita gente acaba deixando para falar em outubro, né? Próximo da outra Black Friday. Verdade. Então, galera, vocês viram que o currículo do garoto é pesado e que ele sabe do assunto hoje. Então, Gustavo, quero te fazer mais um convite. Nós estamos aqui na Via revisando, repensando e estamos tentando correr atrás do tempo perdido sobre a não exclusão de todos os públicos. Então, já temos aqui conosco um tradutor de Libras e eu gostaria que você também se autodescrevesse para que todas aquelas pessoas que não estão nos vendo, mas que estão nos escutando, possam conhecer um pouco de nós. Eu vou começar, aí na sequência você pode se autodescrever, por favor. Claro. Então, pessoal, quem está falando? Sou eu, o Pedro. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, raspado bem baixinho. Estou usando óculos redondos na cor marrom. Estou com um fone de ouvido na cor branca. Hoje eu estou de barba feita para receber o Gustavo. E estou utilizando uma camisa polo com gola na cor preta, com o símbolo da Via no lado esquerdo, escrito Via, contra uma parede branca. Eu sou Gustavo Esteves, um homem branco, gordinho, com cabelo preto com tons de cinza, que já estou ficando velhinho. Estou com um fone sem fio, preto, a cor preta, aqui também. Estou com a barba por fazer, para ver se eu pareço um pouco mais velho. Estou de camisa preta e estou contra uma parede cinza. Então, pessoal, vocês viram que o Gustavo está tentando parecer mais velho, eu estou na corrida inversa, tentando parecer mais novo. Olha como que o mundo é. Então, Gustavo, ó, todos e todas já estão nos vendo, e eu gostaria de começar com uma pergunta que eu acho que para você vai ser muito básica e muito simples,
mas que para a gente é primordial, que é o que são métricas? Porque a gente muito escuta falar, grandes corporações já têm isso muito desenvolvido, mas a gente fala também para o micro, para o pequeno e até mesmo para o médio empreendedor que ainda não está muito familiarizado com esse termo e com essa prática. Então, o que são métricas? Vamos lá, Pedrão. Acho que é legal a gente só falar aqui nesse podcast que tudo que eu vou trazer para vocês aqui é a minha visão, tá? É a minha visão sobre o que eu trabalho com isso há esses anos que eu me dedico a isso, né? Então, estou há 16 anos nesse mercado de e-commerce e analytics. E a minha visão sobre métricas é que métricas são números. Basicamente isso. Todo número é uma métrica. A diferença é que a gente tem aí métricas e tem informações, que tecnicamente a gente acaba chamando essas informações de dimensões. Então, um problema que é muito comum no mercado é a gente falar assim, eu quero saber o meu produto mais vendido. O teu produto mais vendido não é a métrica. Na realidade, o que norteia que ele é o produto mais vendido é a quantidade ou a receita de acordo com a métrica que você escolhe. Então, se você quer saber o produto mais vendido em quantidade, a métrica que diz para você qual é o produto é a métrica quantidade. Você quer saber o produto mais vendido em receita, a métrica que te ajuda a entender qual é o produto é a receita. Então, toda a informação, em sua maioria, na nossa cabeça, a gente sempre vai querer saber o que está acontecendo ou por quê. E esse porquê nunca vai ser métrica. Só que ele sempre vai ser definido por ela. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero saber qual é o meu produto mais vendido, como eu falei. Se você não tiver uma métrica que vai nortear qual é o mais vendido e qual é o menos vendido, você não vai saber. Então, você tem que definir um número, uma métrica que vai te ajudar a entender isso. Eu quero saber qual é a minha reputação. A sua reputação dentro do Via Marketplace é uma baseada em vários fatores. E te dá esse número. Então, a gente sempre vai buscar uma informação, que tecnicamente a gente chama de dimensões, e essa informação vai ser sempre definida por uma métrica. E aí, a métrica, para ela fazer sentido na nossa vida, ela tem que ajudar a gente a responder alguma coisa e ordenar alguma coisa. Por isso a gente está falando aqui de métricas que a gente chama de métricas count. São métricas que somam números, né? Então, quantidade. Eu vendi uma quantidade, 2, 3, 4, elas somam. Só que a gente também tem outras métricas, que é o que a gente chama de métricas ratio, que são métricas que, na realidade, existe uma conta por trás. Aí relaxa que a gente já está em 2021 e as ferramentas elas dão para a gente esses cálculos já prontos. Então, mas a gente precisa entender que por trás dessa métrica existe uma conta. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero saber a quantidade de vezes que eu apareci em primeiro lugar num produto XPTO na Via e quanto que foi a minha venda. Então, você tem uma taxa. Você consegue saber uma taxa, que é a quantidade de vezes que meu produto apareceu em primeiro lugar, e a venda. Então, 50% das vezes que eu apareço em primeiro lugar, eu vendo mais. Ou seja, existe uma métrica, 2 métricas por trás que fizeram uma conta para que essa taxa acabasse surgindo. Então, toda vez que a gente vê um número, uma métrica, acompanhada por taxa, por porcentagem ou por média, é porque, na realidade, é um cálculo de outras 2 ou mais métricas para chegar naquele número. E toda vez que a gente vê um número absoluto, é porque a gente está falando de uma métrica count, que são métricas que somam valores ali. E toda vez que a gente quer saber alguma coisa no nosso negócio, são métricas que ajudam a gente a ordenar o quê? E a gente sempre vai atrás de dimensões. Claríssima a sua explicação. E eu acho que você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então, eu já falei isso aqui diversas vezes, já falei também em algumas lives que eu pude participar, que todas as empresas que se correlacionam à venda, elas são orientadas por números. Então, Pedro, mas eu sou uma escola e a gente está dedicado a ensinar as pessoas. Mas você ensina uma quantidade de pessoas que tem um numerário de funcionários, que tem uma folha de pagamento, que tem métricas para você atingir. Quantos alunos passam de ano, quantos alunos atingem seu objetivo, isso tudo são métricas. Então, vocês imaginam, eu sou um profissional de comunicação, formado em comunicação social com habilitação em jornalismo. Eu jurava de pé junto que quando eu formasse, eu seria um jornalista que eu jamais colocaria a mão em um número. Só pelos meus últimos 10 anos, e eu tenho 10 anos de formado, eu só lido
com números, porque eu trabalho em empresas que têm como centro números. Por quê? Trabalham com venda, trabalham com pessoas, trabalham com métricas diárias que precisam ser ou um objetivo ou uma meta, ou precisam ser acompanhadas para o desenvolvimento. Então, quando a gente fala, estou estudando números na escola, nunca vou ver isso. Gente, eu sinto muito. Acho que números, eu não sou um apaixonado por números, mas números, eles acabam ali nos envolvendo na nossa dinâmica do dia a dia, porque são métricas. Dentro de casa, nós temos métricas. Reposição da geladeira é uma métrica quando vai diminuindo as suas compras. Ou fluxo do seu caixa pessoal, do que você recebe de salário e do que você gasta com no dia a dia, com seus impostos. Tudo são métricas. Então, Gustavo, acho que você foi claríssimo no que você ponderou. Eu acho que foi um excelente start para o nosso bate-papo. E já entrando na nossa temática, você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu ia falar que justamente quando a gente na vida, né, tem muita aversão, muitas pessoas a métricas, a matemática, a números, né? E acho que é legal falar disso porque muito do que a gente vê na escola, né, que é mega complexo, equação do segundo grau, dízima periódica, né? A gente vai vendo os negócios são muito complexos e muito daquilo, se você não vai ser uma pessoa que vai atuar com matemática, você não vai realmente usar, tá? Só que a base de entender a matemática ela é importante para a nossa vida como um todo, porque a gente sempre vai usar a base da matemática. E aí tem várias frentes. Tem a frente de uma pessoa que vai trabalhar realmente com matemática, com física, com outras frentes, com programação, com ciência de dados, que vai usar matemática demais. Mas todos nós usamos. E acho que o mundo fica mais tranquilo quando a gente fala que, na realidade, a gente usa métricas o tempo todo. A gente só não sabia que a gente estava fazendo isso. O exemplo claro, Pedrão, que eu sempre dou é o exemplo da academia. Todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo a gente aqui, alguma vez foi para a academia mesmo de forma filantrópica. Né? O filantrópica é eu pago a academia, mas nunca vou porque eu estou ajudando a galera a malhar, né? Mas alguma vez foi na vida na academia. Normalmente a gente entra na academia com um objetivo. Os macro-objetivos mais conhecidos, né, os objetivos mais importantes de alguém que entra na academia, os mais conhecidos são: eu quero condicionamento físico, ou seja, quero ficar ativo, eu quero emagrecimento e eu quero hipertrofia, né? Ficar musculoso. E aí, quando você entra com esse objetivo, normalmente, o que o personal trainer ou o professor de educação física da academia faz? Ele analisa os seus dados, ele vê o seu peso, ele vê o seu índice de massa magra, o seu índice de gordura, ele vê o tamanho do bíceps, tríceps, tamanho do abdômen, tamanho do peitoral, tamanho da coxa, pá. Baseado no seu objetivo e nessas métricas que ele analisou sobre o seu corpo, ele passa para você a execução, que é a famosa série. Você olha a série, entende a rotina que você tem que fazer e você começa a transformar os seus dados e o seu objetivo em ações. Você começa a malhar. E aí você malha, e depois de um mês você vai lá e vai analisar, baseado no seu objetivo, qual é o seu progresso. Então, se o meu objetivo é emagrecer, eu tenho várias métricas, mas não necessariamente eu vou olhar todas as métricas para poder entender se eu estou chegando no meu objetivo. Então, aqui, dentre todas as métricas que o personal trainer tirou da gente, qual vai ser o nosso KPI, o nosso indicador de performance? Se o meu objetivo é emagrecimento, o meu indicador de performance chave, meu KPI, vai ser o peso. Depois que eu entrar na balança, depois de um mês e ver, putz, eu tinha 100 quilos, fui para 90, estou indo bem, agora eu posso analisar as outras métricas, que são os outros dados do meu corpo, para me ajudar a justificar como eu posso ir melhor perante esse objetivo e como eu estou perante esse objetivo. E você, depois que faz esse primeiro mês de academia, o que acontece normalmente? Você troca a série. Por quê? Porque agora você tem que criar novas ações para o teu objetivo continuar executando. Esse looping que a gente falou aqui, todo mundo, a partir, talvez, lá dos seus 15 anos, foi para a academia alguma vez na vida e vivenciou isso. E isso que a gente está falando é o que você faz hoje no teu negócio. Você pensa em qual produto você vai comprar para ter em estoque. Desses, você pensa na descrição e você bota ele no marketplace da Via. E aí você traça um objetivo. Eu quero vender o meu estoque todo, eu quero fazer tantas vendas, eu quero fazer uma receita XPTO. O que você faz do teu lado? Você cria ações para poder chegar nesse teu objetivo. E você escolhe, dentre todas as métricas, qual vai ser a que vai dizer para você,
de forma rápida, simples e objetiva, como você chegou no teu resultado, seu KPI. E depois de um mês, ou uma semana, ou 15 dias, você revisita para saber se o teu objetivo está sendo alcançado ou não. E você cria novas ações. E sempre ordenado por métrica. Então a galera tem um medo, mas esse medo, ele não existe, porque a gente faz o dia todo. O problema é que a gente começa a ir para uma seara que a gente não domina e a gente não sabe que métricas estão por trás. É só a gente entender, que aí vai ajudar a gente a fazer isso. Mas você que está assistindo, ouvindo a gente, você já fez isso no teu negócio ou no mínimo na academia. Olha, galera, vocês viram que hoje é aula, né? Hoje é aula, hoje é para sentar com o caderno na frente do vídeo, com caneta e anotar, porque o bicho é bom e ele fala bem e ele fala com conteúdo. Gustavo, aproveitando essa sua sapiência, eu acho que eu vou ainda dar um passo atrás, muito antes da Black Friday. Se você pudesse eleger umas três métricas mais importantes para que o lojista que está nos assistindo passe e tenha que acompanhar, quais que seriam as suas eleitas? Boa. Então, ali falando, principalmente, a gente está falando de marketplace, a primeira coisa que eu acho que a gente não pode dar mole nunca é na cobertura de estoque. E aí, acho que você, Pedrão, sabe muito bem disso. Black Friday ou não, se a gente tiver ruptura, a gente pode estar trazendo gente pra caramba. A gente pode estar com um preço legal, um prazo de entrega maneiro, mas se você tiver ruptura de estoque, ou, por exemplo, se você é um lojista de moda, você tiver grade furada, você vai ter mais dificuldade de vender. Então, acho que a primeira questão que eu olharia ali era a cobertura de estoque, de fato. Porque a gente não quer parar de vender e a gente não quer ter um momento... Cara, um exemplo maravilhoso é pandemia. A busca por robozinho aspirador de pó, ela cresceu de forma absurda. Não necessariamente todo mundo estava preparado para ter esse robozinho com uma cobertura de estoque. O robozinho acabou. Demorou uns 6 meses para os sellers venderem de novo o robozinho. Se você estivesse analisando a sua cobertura de estoque, entender que só tem 6 produtos e que daqui a pouco você pode vender os 6 do nada, você ficou 6 meses sem vender. Eu acho que um ponto muito importante que muita gente acaba negligenciando é esse olhar em cima da sua cobertura de estoque, porque é essa cobertura que vai te dar uma saúde de entender até onde você pode ir. Talvez você pegando aí com a Via, a parte de anúncio da Via, você vai estourar de gente entrando no teu produto, entrando na tua oferta. Você tem condições de atender essa galera toda? Eu tenho sim, porque eu vou fazer aqui eu vou botar um produto lá, eu tenho 6 aqui de estoque, eu vou dizer que eu tenho 200 de estoque aqui, porque eu vou fazer um cross-docking, vou aumentar o prazo de entrega para essa galera. Cara, um dos pilares que as pessoas vão olhar é o prazo de entrega. Vai adiantar você não ter estoque, você entregar em 30 dias? Isso vai variar com o preço, isso vai variar com a sua reputação. E aí eu entro no segundo, para mim, falando de seller, é importante, é a sua reputação. Eu acho que todo mundo sabe que não há espaço, e aí se você quiser, depois de você ouvir esse aqui, vai lá no Bate-Papo sobre E-Commerce e ouve tudo que o Pedro falou lá. O Pedro falou e deixou o ouro no Bate-Papo quando ele falou isso. Tem que se preocupar com o usuário, você tem que atender ele bem, você tem que ter uma reputação boa, porque é isso que vai te ajudar a melhorar dentro do marketplace ou ser banido. Então, uma coisa que eu estaria assim, eu teria isso todo dia de manhã e no final do dia, e eu teria isso no monitor específico. Seria a minha reputação dentro do Via. E eu entender como é que está o meu negócio frente à Via. E não dar mole em nenhum dos pontos que a Via me dá benefícios ou me tira benefícios por conta da minha reputação. Porque é isso que vai te ajudar a ter um bom relacionamento, não só com o seu consumidor, mas também com a Via. De você começar a ter outros benefícios frente à Via de atendimento e outras coisas para você evoluir ainda mais seu negócio. Então, o segundo que eu olharia seria muito a reputação. Cara, a terceira métrica que eu analisaria é uma métrica que vem do lado de uma análise, que é justamente sobre o seu negócio, como que você está frente aos seus concorrentes. Então, os seus produtos, separa eles em categorias. Eu vendo eletrônicos, então pega a categoria de eletrônicos. Eu vendo moda, então pega a categoria de moda. Eu vendo brinquedo, pega a categoria de brinquedo. Olha como que você é frente ao seu segmento. Como você é em que critério, Gustavo? Cara, como que você é em preço, como que você é em entrega e prazo da entrega, e como que você é em reputação frente aos seus concorrentes. Porque isso vai te dar o que a gente chama de ação. Você vai, de fato, olhar métricas acionáveis. São métricas que você vai entender e falar, eu sou muito bom. Se eu sou muito bom, o que eu posso fazer para matar minha concorrência e estar melhor ainda? Putz, eu não sou bom em outros pontos. Então, o que meu concorrente faz que eu não faço, que eu posso ficar tão bom quanto ele ou melhor que ele? Isso vai te dar uma
um diagnóstico de como o teu negócio está frente ao seu segmento, e esse diagnóstico vai te dar ações que você vai executar para melhorar. Então, acho que esses 3 são os pilares que eu, particularmente, teria um monitor específico para. Muito bem colocado quando você fala sobre esses 3 pontos, porque são pontos básicos e que nem todo mundo presta atenção no dia a dia. E a gente sabe que você citou a pandemia, citou o caso do robô. Eu fui uma dessas pessoas, graças a Deus, que eu consegui comprar um robô. E esse robô anda aqui nessa casa, gente, que é uma maravilha. Deixa esse robô andar aqui em casa. O meu eu chamo de Joaninha, porque o meu ele é vermelho e preto, parece uma Joaninha andando dentro de casa. Deixa essa Joaninha andar dentro de casa. E aproveitando a sequência dessa sua fala, Gustavo, quais então, não sei se você vai redizer sobre esses pontos ou se você vai acrescentar ou tirar algum para esse período que a gente vive, né? Que é o pós, a própria Black e o pós-Black, que também as pessoas esquecem que o pós-Black existe, né? E é importantíssimo. Boa. Então, acho que o pré-Black, né, é uma coisa que você tem que começar a planejar após ela, né? E aí vem com exatamente a análise do que você teve de resultado da Black Friday. E o que eu vejo muito a galera fazendo na Black Friday é olhando a sua receita e olhando a quantidade de produto que vendeu, o pedido que fez. Eu acho que isso, na realidade, é sua obrigação. Porque, com certeza, quando você planejou Black Friday, você estipulou metas que você queria atingir. E, na realidade, você está fazendo o que eu chamo de análise reativa. Você está vendo qual foi a sua reação frente à ação que você executou. Então, você possivelmente pensou em vender produtos XYZ, você tentou trabalhar a melhor margem possível que você podia para ter um preço competitivo, você tentou trabalhar a melhor maneira possível de entrega, ter uma reputação boa, entre outras frentes ali, para você vender bem perante o objetivo que você estipulou em cima disso. E no final, quando você olha o resultado disso, é só sua obrigação. Não é nenhum diferencial. Você realmente estipulou isso, executou, agora você tem que saber se deu certo ou errado. Porém, eu vejo que as pessoas negligenciam uma parte muito importante, que eu volto de novo, que eu aprendi com o Pedro no nosso bate-papo, que é a parte de ouvir seu usuário, cara. E é muito importante isso. Por quê? Você tem que entender como que foi sua Black Friday, não só naquilo que você planejou de resultado e objetivo, mas entender como foi sua Black Friday no que deu errado, entender como que você na próxima Black Friday vai melhorar, você entender quais são os seus clientes detratores que você não entregou no prazo, que você teve que cancelar pedido, alguma coisa do tipo, e você primeiro tentar transmitir o uau para esse cliente e resolver para ele deixar de ser detrator, esse é o primeiro ponto. E número 2, dentro desse cliente aqui, por que ele é detrator? Por que ele é um cliente que não está gostando da sua marca? O que aconteceu? Qual foi o seu erro dentro do seu planejamento? Qual foi o seu erro dentro da sua produção? Qual foi o seu erro dentro do seu estoque, da sua logística, que ocasionou esse cliente ser um detrator nesse momento? Porque isso tem que ser, para você, o que a gente chama aqui de one metric that matters, que é a única métrica que importa. Isso tem que ser a métrica que importa para na sua próxima Black Friday você não dar mole com isso. Porque se isso foi ruim nesse momento, imagine se isso não tivesse acontecido. Como é que seu resultado poderia ter sido melhor? Então, cara, o pós-Black Friday para mim é olhar, Reclame Aqui. Como é que tá você dentro do Reclame Aqui? Como é que as pessoas estão falando de você? Olhar o que você fez de correto para o seu cliente. No sentido, não estou falando de preço e tal, estou falando de prazo de entrega. Eu estou falando de a caixa chegar correta, o produto não faltar embalagem, chegar o produto corretinho, não chegar a caixa amassada, rasgada, fora do prazo. Então, isso tudo é importante porque a gente, como consumidor, a gente espera que venha tudo certinho. E eu até entendo se você me falou que o prazo é maior, porque eu comprei sabendo disso. Agora, se você me disse que o prazo é maior e mesmo assim você entregou fora do prazo, eu tenho todo o direito de ficar pé da vida com você. E você não quer isso. Então, pré-Black Friday, eu pensaria muito, logicamente, na minha parte de cobertura de estoque, margem de lucro e afins, para poder ser competitivo, porque não adianta, Black Friday as pessoas querem, quanto mais barato for, maior o desconto, melhor, então a verdade seja dita. E número 2, se você conseguir entregar mais rápido que o concorrente, talvez mesmo que você seja um pouquinho mais caro, as pessoas não vão querer, porque todo mundo tem um prazo de entrega maior no Black Friday. A verdade seja dita. E o pós-Black Friday eu analisaria justamente a reclamação do meu consumidor e o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, para o meu planejamento já começar naquele momento
para o ano que vem. E em cima desses que eu prejudiquei de certa forma, eu tentaria fazer alguma coisa de ligação ativa, qualquer coisa do tipo para tirar essa imagem dele. Porque uma pessoa chateada, ela convence até 20, né? Pessoas. Posta no Twitter, vai no Instagram e já era. Essa sua fala, ela mais uma vez fala com outras palavras do que a gente já falou diversas vezes aqui, que é a experiência do cliente. E esse seu último ponto é importantíssimo, gente. Uma pessoa chateada, a pessoa quando está feliz, ela é difícil de externar a felicidade dela e contagiar. Mas quando ela está chateada, não tem um sentimento que contagie mais do que indignação, do que a chateação, do que a raiva. Exato. Propaga de uma maneira que não vai ser produtiva e nem benéfica para a sua loja. E, Gustavo, sobre todas essas métricas que nós falamos, o jeito de olhar, como que o micro e o pequeno lojista, ele pode começar a ter as suas métricas? Porque a gente sabe que o micro e o pequeno, muitas vezes, são uma ou duas pessoas no máximo, um computadorzinho ou um smartphone na mão, e a gente sabe que quando a gente começa a falar de métricas para grandes empresas, a gente tem centros e centros de métricas, é Power BI, é Data Lake, é um punhado de coisa, mas a gente tem que encaixar o nosso discurso e a nossa linha de pensamento para todos os públicos. Então, para o micro e para o pequeno, que ainda estão engatinhando ou que estão começando o seu negócio, como que eles podem começar a medir essas métricas de uma maneira não tão tecnológica quanto as grandes e as médias empresas já conseguem fazer? Pô, Pedrão, eu chamo disso de PPR, planejamento, processo e rotina. O planejamento é o que você vai fazer, o que você já faz no seu negócio. Dentro desse planejamento, você tem que definir as métricas, que vão se tornar os seus KPIs, como a gente falou, indicador de performance-chave, e quais métricas você vai analisar, selecionar, para analisar por quê. Isso é um ponto muito importante, porque quando a gente fala e seleciona esse indicador de performance-chave, a gente está falando do que eu quero. O que eu quero? Eu quero ter 1000 pedidos. Então, que métrica mede isso? Pedido, a transação. Isso é meu KPI. Agora, quando a gente não atinge essa meta, é onde a gente quer muitas vezes saber o porquê. Se você, no teu planejamento, identificar qual vai ser a tua indicador de performance-chave, que vai te ajudar se você bateu ou não aquela meta, e você já selecionar o que você considera importante analisar para saber por que essa meta foi batida ou não, isso já é um primeiro passo que deveria estar no teu planejamento. E aí todo mundo faz, pequeno, médio ou grande ou gigante. Segunda parte é processo. Então, um processo ele é muito importante para qualquer empresa. Eu não estou falando de processo de criar processos e tudo mais, não. É processo de análise. Então, minha segunda-feira, o que eu faço? Qual o período da minha segunda-feira que eu conseguiria parar meia hora, 40 minutos, para analisar com calma as métricas? Ah, não. De segunda a sexta, cara, é punk. Será que sábado você consegue, depois do café da manhã, ou sábado antes do café da manhã, acordar um pouquinho mais cedo e ficar ali meia hora, 40 minutos tentando analisar o porquê? Ah, sábado é muito ruim. Então, sexta-feira é um dia mais corrido. Mas se você, ao invés de começar às 9, começar às 8, e de 8 às 9 você dedicar toda sexta-feira, de 8 às 9, a analisar isso. Então, é criar um processo. Processo para que você não negligencie isso e crie, dentro desse processo, a sua rotina. Porque aí você tendo uma rotina de análise, você nunca vai deixar para o se vira nos 30 para você entender por quê, para você deixar, você entender se está analisando certo, se está batendo meta ou não. E com certeza, o seller que está vendo a gente aqui agora, ele já faz isso. Só que ele não faz isso em cima do planejamento. Ele faz isso em cima do feeling. Ah, eu tô achando que a gente não tá vendendo muito bem hoje. Deixa eu ver como é que tá meu preço. Deixa eu ver isso. Se ele tivesse planejado as métricas que ele analisaria quando ele quisesse saber o porquê, isso ajudaria ele a ter foco, investir energia no período certo, no momento certo, e onde de fato vai fazer diferença. E aí o que acontece muitas vezes é o seller perdido, olhando para todas as métricas para tentar identificar o porquê que aquilo aconteceu. Se ele tivesse lá no planejamento, selecionado as métricas, ele no mínimo saberia o que ele vai olhar nesse momento. Então, eu quero saber por que isso aconteceu.
Quais são as métricas que eu selecionei para ver isso? Deixa eu ver elas. Puxa, em nenhuma delas eu expliquei. Aí você vai mais profundo. Agora, poxa, na primeira métrica eu já entendi por que isso aconteceu. Era para estar assim e tá assado. Ou seja, te investir, te poupou. Gastar energia em um zilhão de coisas e te deu foco de você olhar o que você de fato tem que ver. Então, planejamento, processo e rotina. Todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo é capaz de fazer isso. Eu tenho processo e rotina para estudar, por exemplo. A gente trabalha aqui com muito tempo, a gente não pode deixar de estudar. Então, que momento da minha vida eu consigo estudar? Eu entendi que eu estudo todo sábado de 7 às 9. Eu estudo 2 horas todo sábado. Eu criei um processo e esse processo se transformou em uma rotina para mim. E eu nunca deixo de fazer. Porque a rotina ela vai te ajudar a executar. Acho que todo mundo já deve ter ouvido alguma vez na vida o livro Poder do Hábito, né? E nesse Poder do Hábito fala muito isso. Quando a tua rotina se torna um hábito, é muito difícil de você deixar de fazer. Então, é criar um planejamento para que você, na hora que quiser analisar as coisas, você investir seu tempo corretamente e não perder energia e ter foco. Transformar esse planejamento em um processo de análise que se transforma em uma rotina para você. Se transforma em uma rotina, isso já começa a acontecer magicamente para você. Enquanto você estava falando, eu fiquei refletindo justamente sobre isso, porque a gente, muitas vezes, nós nos escondemos atrás de desculpas. Ah, não, eu não preciso disso porque eu ainda sou pequeno, eu estou começando, mas é muito mais fácil você começar a fazer, a criar um hábito e depois se tornar uma rotina quando você é pequeno, do que depois que você já é grande e você começa a ter uma outra escala de problemas e em outro universo. Então, é muito importante a fala do Gustavo, porque quanto antes a gente começar, mais cedo a gente desenvolve e mais rapidamente a gente pega a rotina e o hábito e a gente começa a transformar o seu negócio. Toda essa trilha de comunicação que a gente tem aqui na Via com vocês, seja aqui através das nossas redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook e também dentro da nossa universidade, que é a Via Academy, é justamente pensando na criação do hábito para se tornar uma rotina, para transformar o seu negócio, a sua forma de olhar para o seu negócio, a sua forma de olhar e sentar para analisar e resolver qualquer problema que apareça, ou um problema que pode se tornar um potencial agressor da sua empresa. É para que, através disso tudo que o Gustavo veio falando ao longo do nosso vídeo, você consiga entender que as mecânicas de metrificação, de você ter ali formas de olhar o seu negócio de forma estruturada, de uma forma bem mais embasada, através de números, de uma forma mais racional do que emocional, elas podem te ajudar a ter um negócio mais contínuo, mais sólido, mais longevo, mais estruturado e com crescimento, com saúde. Gustavo, a gente já está começando a entrar na nossa reta final do nosso Papo Marketplace, edição especial Black Friday. E, como assim, uma última mensagem sua. O que você acha de mais importante, porque ainda dá tempo, esse nosso vídeo ele irá ao ar antes da Black Friday, mesmo que nós estejamos falando já de um período pós, ele vai ao ar antes. O que você elegeria como o mais importante para essa pessoa já implantar agora na Black Friday de 2021? Pô, eu acho que o mais importante é exatamente o que a gente falou por último aqui agora, né? O método PPR, planejamento, processo e rotina. Acho que o Pedro falou de uma situação que é importante, né? Quanto mais rápido e quanto antes de você começar, mais isso vai ficar incorporado em você. E quando o teu negócio for crescendo, você vai escalar isso, porque você vai deixar possivelmente fazer isso, mas você aplicou esse método e você, quando passar isso para alguém, se alguém já absorve isso, porque o líder, né, a pessoa que está ali, ela já executou. Então, é muito importante porque, Pedrão, a gente acaba negligenciando muito esse processo de análise. A gente só analisa quando a gente está muito mal. Esse é o processo que, assim, é normal no mundo inteiro. A gente nunca analisa porque a gente está bem. Se você perguntar para diversos sellers que estão assistindo ou ouvindo a gente aqui, fala assim, por que período tal você não vendeu? Ele vai trazer 70 milhões de hipóteses. Porque quando ele está mal, ele fica desesperado, não está entrando dinheiro, não está vendendo. Ele corre atrás pra caramba. Ele vai te falar que analisou que 70 possibilidades, mas que com certeza essa foi a principal. E aí se você chegar para ele agora e falar assim,
Por que você vendeu muito naquele período? Aí eu acho que foi o preço. Mas não pode ter sido só isso, porque o teu preço foi o outro problema quando você não vendeu, agora foi o fator que fez você vender. Por que você vendeu? Qual foi o momento? Por que em julho você tinha os mesmos produtos, vendeu muito, e em agosto você não vendeu nada? Qual foi o motivo? O que mudou? A pessoa só foca quando dá problema, nunca quando dá resultado. Então, é muito importante a gente também analisar quando a gente tem resultado para a gente documentar. Porque até, de novo, falando de foco e energia, quando você estiver mal, você analisar as métricas que você definiu no planejamento, papapá, você ainda assim vai ter documentado o que você fez quando estava bem. No ruim, o teu plano de ação pode ser simplesmente repetir aquilo naquele momento, para você conseguir rapidamente isso. Agora, se você não tem isso documentado, e possivelmente quem fez aquilo já não está mais trabalhando com você, até você lembrar o que você fez naquela época, você já ficou 3 dias, 4 dias sem vender. Então, é muito importante não negligenciar a análise e criar esse processo, planejamento e rotina dessa forma, para que você faça isso, inclusive, quando está bem. E documente isso, para que isso se torne um histórico para você e para todo mundo que trabalha contigo. Minha gente, vocês anotaram. Eu acho que é aquela anotação que não é só para você anotar aqui no cantinho da página, não. Escreve grande, reflita e haja. Não adianta a gente falar isso tudo aqui, você, é verdade. Legal, aí concordo. aí abriu qualquer outra coisa e já perdeu o foco. Então, reflitam. E Gustavo, eu acho que antes de eu começar a te agradecer, eu gostaria muito que você falasse como que todo mundo que está nos assistindo consegue te achar e falar com você e tirar mais dúvidas e até mesmo contratar os seus serviços para que todo mundo tenha essa chave de transformação através das métricas. Legal. Pessoal, se vocês jogarem aí Métricas Boss no Google, o primeiro resultado é a gente. A gente tem mais de 500 artigos escritos falando sobre métricas, falando sobre analytics e afins, e tentando sempre falar a gente tem uma premissa aqui que a gente sempre escreve, fala e faz vídeo para quem não entende nada. Quem entende alguma coisa vai absorver, mas quem não entende nada também vai absorver. E a gente hoje tem muito mais gente que está começando a aprender do que gente que já sabe. Então, se você procurar aí pelo nosso site, você vai ver que tem muito conteúdo que com certeza você vai ler, vai entender. E outros conteúdos talvez sejam mais avançados. Então, pode procurar pela Métricas Boss aí no Google, pode encontrar a gente também, Métricas Boss, dentro do Instagram. E também o meu Instagram pessoal é EstevesGEA. Se você procurar por Gustavo Esteves no Instagram, também aparece eu ali como primeiro resultado, com essa mesma carinha que está aqui. E aí você pode me acompanhar lá, que eu compartilho bastante conteúdo. Que maravilha. Gustavo, não tem como a gente te agradecer por tanta reflexão, por tanta fala, por tanto ensinamento que você veio dividir aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela disponibilidade de ter atendido o nosso pedido, de dividir o seu conhecimento, o seu estudo, a sua fonte de saber e de se colocar à disposição de todos que estão nos assistindo para poder auxiliar e fazer essa chave de mudança. Muito obrigado. Espero contar com você mais vezes aqui no Papo, nas nossas lives, nos nossos eventos, porque é muito importante mesmo. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço você, agradeço a Via. Para mim, como professor, é sempre um prazer compartilhar. Eu acho que quando a gente eleva todo mundo, a gente também se eleva, né? Então, sempre que eu puder compartilhar qualquer tipo de conteúdo que possa ajudar alguém, esse alguém vai ser ajudado, vai se elevar e a gente vai elevando cada vez mais o mercado. A gente soma por todo mundo, né? Eleva todo mundo junto que a gente sobe também. Então, agradeço você e estou sempre à disposição para conversar aqui com a Via. Não poderíamos ter encerrado da melhor forma possível com essa fala do Gustavo, que quando um se eleva, todos se elevam juntos. E, pessoal, para que vocês tenham cada vez mais conteúdos, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, no Via Marketplace. Gostou desse vídeo? Tem um joinha aqui embaixo, dá joinha. Não gostou? Pode dar joinha para baixo também, mas aí a gente te pede. Escreve nos comentários o porquê que você não gostou e como que a gente pode melhorar. Achou que esse conteúdo é super relevante? Pega esse link, compartilha com as suas redes para que mais e mais pessoas tenham acesso à fonte de conhecimento do Gustavo e todas as nossas trilhas aqui dentro da Via. E, como é um recado que vocês já sabem, nos sigam também lá no nosso Instagram, que é o Marketplace Via. Temos conteúdos diários para todos os lojistas que já estão conosco e para você que ainda não é um lojista também. E já que eu estou falando de caso você não seja um lojista, aproveite a nossa campanha de comissionamento 0% durante os 3 primeiros meses
ainda dá tempo de você navegar, explodir de vender na Black Friday desse ano com um comissionamento a 0%. E dou um recado para que você não deixe para a última hora. Dos 2 dias, 19 de novembro ao dia 28 de novembro, nós estaremos fechados para cadastro de novos lojistas. Tiramos esse tempinho aí de quase 10 dias para que a gente consiga focar única e exclusivamente nos parceiros que estão dentro da nossa casa. A gente volta a atenção para eles para que seja, de fato, a maior Black Friday das Black Fridays. Então, corra, não deixe para a última hora e aproveite a nossa campanha de comissionamento zero. No mais é isso, te encontro no nosso próximo Papo Marketplace ou nas lives que eu faço por aí, nos eventos que eu acabo participando, levando o nome da Via. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a vocês, por nada, a vocês que nos assistiram e que compartilharam esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.